Com alguns jogadores poupados e muitas falhas individuais, o Atlético foi derrotado pelo Grêmio. A terceira derrota seguida pelo Campeonato Brasileiro jogando na Arena. A Monique Vilela conta como foi. E aqui na Arena, nada deu certo para o Furacão. 2-0 para o Grêmio, uma derrota bem dolorida dentro do Campeonato Brasileiro. Afinal de contas, o Furacão vinha de 3 vitórias consecutivas em variadas competições. Bom, deixa eu contar para vocês o que aconteceu por aqui. Um time mesclado, vários jogadores preservados, porque quarta-feira tem Copa do Brasil contra o Bragantino. E nesse lance aí que vocês vão ver, o Martins abre o placar para o Grêmio. 2 defesas do goleiro Léo Link após cobrança de falta, mas no rebote ele balançou as redes aos 18 minutos da primeira etapa. E foi a toque de caixa o segundo gol do time gremista. 3 minutinhos depois, Monsalve, no vacilo de Léo Link, que tentava sair tocando a bola, acabou entregando para o time do Grêmio e o 2-0 no placar aconteceu. Ainda teve mais um gol do Grêmio anulado nessa primeira etapa que, olha, é para esquecer. O torcedor atleticano não gostou nem um pouco do que viu. Veio o segundo tempo, mudanças de Martim Varini, entraram reforços no time, Pablo, Madison, além também de Coelho e Canóbio. Mas nada disso fez o Atlético balançar as redes. Ainda teve mais um gol anulado da equipe do Grêmio, um golzinho anulado do Furacão também e placar final 2-0 para o time gremista aqui na Arena. Um Furacão que quarta-feira tem Copa do Brasil contra o Bragantino. Então, Osmar, vai ter que se recuperar bem rápido do revés que aconteceu hoje por aqui na Arena. Mas claro, ainda Martim Varini tem muito trabalho pela frente. É só o começo, né, do trabalho do treinador no comando do time atleticano. O Fernandinho conversou com a Monique Vilela e falou sobre o jogo de hoje, sobre a derrota e também reforços. Veja aí. Eu acredito muito nessa questão de você ter um elenco mais enxuto, de você ter qualidade de trabalho, de você preparar bem os atletas. Obviamente que a gente vem de uma pegada assim onde não se era trabalhado dessa forma nos últimos meses. Então demora um pouco, não é da noite para o dia. A gente tem que ter paciência e entender isso. Acho que, acima de tudo, nós do elenco, nós jogadores entendemos. Os torcedores, claro que não irão entender, que o torcedor ele quer que o time renda todo jogo e vença todos os jogos. A gente sabe que a realidade não é essa. Então, assim, o Martim está chegando agora, está fazendo um ótimo trabalho. A gente acredita muito no potencial dele. Acho que as coisas estão caminhando para um lado positivo. E a nossa expectativa é que todos os atletas que estão no plantel hoje possam entender a ideia de jogo, que possam se colocar num lugar onde eles queiram crescer a cada treino, a cada jogo, para que eles possam potencializar a eles mesmos. Acho que no final das contas, quem tem a ganhar mais com isso é cada atleta. Então, acredito que o ideal seria isso, você ter um elenco enxuto, onde todos possam entender a mensagem e cada um possa executar da melhor maneira possível. Aí eu pergunto para vocês, Fernandinho, acostumado com o futebol europeu, poucos jogos, o Dalco que acompanha muito mais do que eu, em média lá tem o quê? 30 jogadores no elenco? Nem menos, isso às vezes? Menos? Depende, 26, 28 no máximo. No máximo. Mas disputa máximo. Menos competições. Então, não é nem que disputa menos competições, é que lá não tem um campeonato estadual. Isso. Que aqui tem. Então, aqui é um calendário que você tem 17 jogos no começo do ano, você não tem nem tempo para trabalhar. Então, deixa eu 15 repor dias de aqui. pré-temporada é um absurdo. Então, deixa eu refazer minha... Na verdade, não se joga tanto como é aqui. O calendário aqui é um absurdo. Porque tem 17 jogos que não vai ter na Europa. Exatamente. Porque lá vai ter também o Campeonato Nacional, a Copa Nacional e a Copa Continental. Se tivesse na Itália o Campeonato da Lombardia, o Campeonato da Sicília, o Campeonato da Ligúria, era uma outra história, mas não tem. Exatamente. E assim, o Fernandinho, ele traz uma visão realmente mais europeia da coisa, Osmar. Só que assim, não se muda. Assim, eu entendo, eu acho bacana, acho importante, mas não vai mudar a cultura brasileira. Não vai mudar. Porque o calendário brasileiro não vai mudar, ele vai ficar só mais estrangulado. Ano que vem teremos um campeonato estrangulado. Os estaduais vão ser estrangulados, o brasileiro vai ser estrangulado porque ele vai ter que parar um mês. Porque não dá para continuar jogando o campeonato e o Fluminense, o Palmeiras e o Flamengo voltarem com 8 jogos a menos. É verdade. E ainda tem eliminatórias, tem 6 datas eliminatórias, ou 6 ou 8. Então, assim, Osmar, não é mole, não é mole. Só que, assim, tudo isso me parece ser um pouco de subterfúgio
para dizer que o Atlético não vai contratar? O Atlético hoje tiveram algumas vaias na arena hoje para alguns jogadores, né? O Nicão foi um deles, né? Então, e o Nicão conversou também com a nossa repórter Monique Vilela e falou dessas vaias. Veja aí. Eu tenho certeza que o torcedor atleticano está comigo, todos eles, né? Uma minoria ali que ensaiou uma vaia, alguns acabam indo junto, mas todos viram ali na hora que eu saí, né? Todos me aplaudiram e eu respeito esse desabafo. Como eu falei, eu venho de uma lesão, no futebol não existe super-herói e eu trabalho muito para que eu esteja no meu melhor, porque eu sei que a cobrança é muito grande por tudo aquilo que eu represento, por tudo aquilo que eu já fiz, né, dentro desse clube, por ter um nome importante na instituição, mas como eu falei, com muita humildade, né, com os pezinhos no chão, como um bom mineiro, as coisas daqui a pouco voltam a acontecer novamente e pode ter certeza que eu começarei a ser aplaudido como sempre fui aqui dentro do clube. E aí dá o quê? Cristian Toledo. Vamos lá, a questão do Nicão ser vaiado, ele foi realmente vaiado em determinado momento, né? Porque o primeiro gol sai de um erro dele. Sim. Né? Ele vai atravessar uma bola, dá no pé do jogador do Grêmio, Ele tem não a acertou falta, nenhuma hoje. E ele não acertou nada. E assim, querendo ou não, gostem ou não, o Nicão está no Atlético hoje, nessa condição de centenário, 2024, com o Atlético falando lá no começo do ano em brigar por título brasileiro. Por quê? Porque ele tem um nome no Atlético. Porque o Nicão não fez nada nos últimos anos para credenciá-lo estar jogando no Atlético novamente, né, Cristian? O problema é que, assim, quando o Nicão volta, ele volta como uma esperança, não como uma realidade. Exato. Só que o que acontece, Osmar? O Atlético, ele não tem... O lance, inclusive. Tá aí o lance, ele tenta passar e aí começa a jogada que vai parar no Monsalve. Ó, o Monsalve ganha e o Gamarra faz a falta, toma cartão. E assim... Não tem um para dar um chega para lá no Gustavo Martins antes do gol também, né? Olha lá o zagueiro lá, sobrando, Osmar. Né? O Edenilson fez um partidaço hoje. Foi o melhor em campo. Para mim também. Foi, e ó... Ninguém marcou. Meu Deus. Eu não consigo... Acho que é o Gabriel. Então, isso aí é falha o Gabriel, primária, hein? pelo 3 na camisa ali, né? Eu tava falha. achando que era o Gamarra, mas era o Gabriel ali. E aí, olha aí, gente. O cara consegue cabecear 2 vezes. Ninguém chega, ninguém marcou. E essa falha? E o Bento? O Bento tá longe, ganhando Desculpa. muito bem. Desculpa aí, Bento. O Bento é o mais caro da história. Léo Link. O Osmar, todo mundo errou, né? Mas assim, gente, não precisa sair jogando toda a bola. Não precisa. O técnico diz que vai ser assim. Gente, mesmo assim ele não vai querer. Só o Diniz que vai querer. Ele não quer levar esse gol. Claro. Óbvio que não. Ele vai entender se der um chutão pra frente. E assim, gente, chute para escanteio que seja. Mas tire. E hoje o grande problema do Atlético, o Atlético até teve um volume no segundo tempo, mas o volume completamente ineficiente, O Atlético tomou uma bola no gol. Porque a Eu estava escutando você no final do jogo na Jovem Pan, você falou que o Atlético podia jogar a noite inteira. Podia jogar 500 minutos no segundo tempo, que não teria feito um gol, provavelmente. Se tivesse os acréscimos de Brasil e França no sábado do futebol feminino... Não teria feito um gol teria igual. Inclusive, o Grêmio tem 2 gols anulados, né? É importante ressaltar. Aquele golaço do Monsalve, que foi muito bem anulado, né? Porque ele dá uma cotovelada no Gabriel. Inclusive, o árbitro só marca a falta porque ele vê o nariz do Gabriel sangrando. Né? E depois, no segundo tempo, tem mais um gol anulado por impedimento. Então, assim, o Grêmio teve muito mais expectativa de gols, né? Naquela estatística que a gente costuma utilizar bastante. Hoje, os técnicos usam bastante, que é a expectativa de gols, que é a qualidade das chances que você cria. XG. Exatamente, o XG. O Atlético criou menos que 1. Né? Então, o Atlético realmente não teve oportunidades de fazer gol. Né? O Atlético tem um chute de longe do Coelho, que o Rafael Cabral defende, e tem uma jogadaça do Julimar que ele recua pro goleiro. Aí o chute do Coelho. E só? 8 do segundo tempo. Nossa. Isso é 8 do segundo tempo. É Vamos pouco, lembrar. hein? Osmar, isso deixa muito claro, como diziam os mais antigos, claro e evidente, como o Atlético precisa de reforços. Precisa demais. O elenco é enxuto, é um pensamento, não sei o quê. Gente, não dá para ter elenco enxuto terminando com Madison, Gamarra e Esquivel como zagueiros. Exatamente. Isso não é elenco enxuto, isso é elenco carente. E além disso, né, Cristiano, você tem que ter a conta de que Julimar
ele passa por um momento melhor, mas ele não é o cara que vai decidir jogos. Nem o Coelho também não, que apesar de viver um ótimo momento, e hoje foi o melhor em campo Foi do o Atlético. único que salvou pra mim. Salvou. O Canóbio, ele vive um mau momento já faz um bom tempo. Ele foi para a seleção do Uruguai não estando bem e ele voltou pior ainda, né? Até porque ele não jogou lá. Então, assim, aí, você tem o Diório de centroavante. Hoje jogou o jogo inteiro. Aí, a função do Atlético no segundo tempo é colocar Diório e Pablo juntos. E o Pablo como esse interno que não vai funcionar. Não, o Pablo hoje, ele praticamente não pegou na bola. E assim, o Diório, assim, você tem que pensar. Bola, Diório, campo, assim, geralmente não funciona. Não dá uma combinação boa? Não, agora... E assim, não teve um cruzamento pro rapaz. Não teve. Não teve um cruzamento. Você bota um centroavante de 1,97 m... Que não consegue encostar na bola direito, dominar a bola e tudo mais. E perde na cabeça. Ele não joga uma bola para ele cabecear. Aí fica difícil, hein? Tempo Extra. Oferecimento Lastilite, a sua escolha inteligente em PVC. Juliato Embutidos e Defumados. Perfugel Poços Artesianos. Super Paulista, o mercado da sua família. Raiseg Portaria Remota. Big Cores Tintas. Certeza mesmo, só Coral. Gongra Multimarcas.